Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula no canal. Uma série onde a gente está aprendendo um pouco mais sobre o Symfony Framework. Recomendo, aos que estão acompanhando aqui esse vídeo, caso ainda não tenham feito, que assistam os vídeos anteriores, temos 9 vídeos aí publicados, abordando desde a criação do projeto, utilizando o Symfony, e passando pelos principais conceitos, tá? De controller, das views utilizando o Twig, de banco de dados e entidades utilizando o Doctrine ORM. E nas últimas aulas a gente focou na criação de 2 fields aqui de produtos, tá? Inclusive já temos aqui alguns produtos cadastrados. E também de categorias, tá? Então a gente já consegue adicionar categorias, a gente consegue editar uma categoria que já está salva, tá? E a gente consegue também fazer a exclusão. E aqui na aba de produtos a mesma coisa, tá? A gente consegue adicionar, editar e excluir. Na aula de hoje, tá? Vai ser uma aula mais completa. Eu vou mostrar para vocês como fazer toda a estrutura de criação de usuário, login e autenticação utilizando o Symfony Framework. Então a gente vai tornar essas áreas aqui, de categorias e produtos, essas páginas, a gente vai torná-las restritas e a gente vai acessar elas, a gente só vai poder acessá-las quando a gente tiver autenticado no sistema com um usuário e senha válidos, tá? Então vou mostrar para vocês como fazer isso no Symfony. É um procedimento assim, vamos dizer que ele não é tão simples, tá? Envolve bastante coisa, mas a gente vai ver que a nossa aplicação ela vai estar bem protegida, porque o Symfony já fornece aí todos os recursos que a gente precisa para deixar tudo de forma bem padronizada, tá? E bem segura também, ok? Bom, eu vou me basear basicamente aqui, ó, na documentação oficial, na parte de segurança aqui. Ele tem todas as explicações, os tutoriais aqui para poder fazer a documentação. Então, basicamente, eu vou seguir o roteiro da aula, não necessariamente fazendo a leitura aqui, utilizando, mas o conteúdo que eu vou passar para vocês, tá? Eu construí esse conteúdo, desenvolvi esse conteúdo a partir do estudo que eu fiz aqui na documentação oficial do framework, beleza? Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Voltando aqui no VS Code, ó, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Agora eu vou fechar alguns arquivos aqui, até para a gente ficar um pouco mais organizado, tá? Na hora de precisar achar os arquivos. Acho que eu vou fechar todo mundo aqui, ó. Beleza? Deixei esse arquivo aqui aberto. Eu vou aumentar aqui o meu terminal e a gente vai fazer... A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o Security Bundle, tá? Que é um módulo, uma dependência aqui do Symfony que vai nos ajudar aí a implementar essa parte de usuários, autenticação e segurança, beleza? Então aqui a gente vai executar o seguinte comando, ó. Composer require Symfony Security -bundle. E ele vai fazer aqui a instalação desse pacote para a gente, vai acoplar essa biblioteca aqui ao nosso projeto. Beleza? Feito aqui, tá? Vou dar um clear aqui no meu console, tá? Porque agora a segunda parte que a gente vai fazer é utilizar aquele bin console, aquela interface de linha de comando que a gente já viu em algumas aulas anteriores, para a gente poder criar aqui a classe de usuários, tá? A classe de usuários que a gente vai utilizar aqui dentro do nosso sistema. Então, para isso, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão executar esse seguinte comando, ó, php bin/console make :user. E aí ele já abre o assistente aqui. E a gente vai executando, ó. Então ele vai perguntar o nome da classe de segurança de usuários, tá? Ele sugere aqui que você utilize o user, tá? Mas nada impede que a gente coloque em português, tá? Então se no nosso projeto aqui a gente até agora tem categoria e produto, acho que o mais coerente é que a gente cria aqui a classe chamada usuário, tá? Então vou colocar aqui, ó, usuário, enter. Ele pergunta se você quer salvar os dados do usuário no banco de dados via Doctrine. Eu vou colocar o yes. Você pode dar o enter ou você pode digitar o yes aqui, tá? Geralmente essa aqui, geralmente não, essa
a opção que ele coloca no final é a resposta default, tá? Então vou deixar o yes. Ele pergunta aqui qual é a propriedade, né, qual é o atributo único que você vai ter para cada usuário. Então você pode definir que o username, né, o nome de usuário vai ser a propriedade única, ou pode ser o e-mail, né? Ninguém pode ter e-mails duplicados, ou pode ser o ID, tá? Então fica a seu critério colocar qual vai ser o atributo que vai ser único para cada usuário, tá? No caso aqui eu vou deixar essa opção padrão, vai ser o e-mail mesmo, tá? Então o usuário, para se autenticar, ele vai ter que utilizar basicamente o e-mail dele e a senha, ok? Vou colocar aqui o e-mail. Ele fala aqui que a aplicação, né, ela precisa fazer um hash, né, ou criptografar, pergunta, né, se ela precisa criptografar as senhas, tá? Eu vou colocar o yes, que é o padrão, né? Obviamente o mais interessante aqui é que a gente salve as senhas no banco de dados, tá? De forma criptografada, tá? Vou colocar o yes também. E aí ele vai criar aqui, ó, alguns arquivos para a gente, por exemplo, o entity usuário, tá? Que é a entidade. E ele vai criar também o usuário repository, que seria como se fosse o módulo, né? Onde a gente tem lá a possibilidade de criar métodos utilizando, né, consultas, queries, utilizando o Doctrine Framework. Beleza? Então, sucesso. E aí ele já passa aqui, ó, Next Steps, Review Your New App Entity Usuário Class, né? Então dá uma olhada lá para ver a classe que foi gerada. Usar o Make Entity para adicionar mais campos para o seu usuário, tá? E aí depois executar o Make Migration, justamente para criar o código de criação da tabela, e depois a gente efetivamente dá o Create Table lá no nosso banco de dados, tá? Então vamos seguir essa ordem que ele está mandando aqui, né? Eu vou abrir aqui o meu arquivo usuário, que ele criou essa entidade. A gente vai dar uma analisada nela, tá? Então, vejam só que a classe usuário, ela implementa duas interfaces, tá? O User Interface e o Password Authenticated User Interface, tá? Então, é meio padrão isso aqui do Symfony Framework. E ele cria aqui os atributos, ó. Então, cada usuário ele vai ter um ID, tá? Que é a chave primária do banco de dados. Ele vai ter o e-mail e ele vai ter a senha. Além disso, a gente tem essa propriedade aqui, ó, esse atributo roles, que seria o perfil do usuário no banco de dados. Então, vamos supor que a gente crie uma aplicação que tenha, por exemplo, o super admin, o admin e o user default, tá? Então, a gente pode criar diferentes níveis, né? Diferentes perfis com diferentes permissões dentro da nossa aplicação. Então, vamos supor, talvez a gente tenha dentro do nosso app uma determinada área que só pode ser acessada por superadministradores. Então, a gente poderia definir para aquele usuário o role, né, superadmin, e aí para acessar determinada área, esse usuário teria que estar logado como superadministrador, ou ele tinha que ter esse perfil, essa role, tá? A gente vai ver isso aqui também um pouquinho mais para frente. E aqui os métodos get, set, tá? E os métodos que ele implementa com base nas interfaces que ele puxou aqui, tá? Tranquilo. Então, basicamente o que a gente precisa mudar agora, tá? A gente precisa editar essa entidade, porque além de ter e-mail e password, né? E obviamente o ID e o perfil, né? As permissões dele, seria interessante que o nosso usuário também tivesse o nome, né? O nome completo dele. E, obviamente, caso você queira colocar mais atributos também, a gente consegue fazer isso, tá? Então, eu vou subir o terminal aqui novamente, ó, e vou utilizar aqui, ó, o Make Entity, tá? Para adicionar mais campos a essa classe usuário. Então, é só a gente criar um Make Entity e utilizar o próprio nome do usuário, tá? Porque aí ele já entende, porque como ele vai verificar que essa classe já existe, ele já entende que a gente quer adicionar novos campos para essa classe, tá? Então, php bin console make entity usuário. Tá, essa entidade já existe, então vamos adicionar novos campos. O novo nome, né? O novo atributo que eu quero adicionar, que vai ser o nome, que vai ser o nome do usuário, tá? Beleza. Vai ser uma string, então eu já dou um enter aqui, que ele pega o valor padrão. O field length ele sugere 255,
você pode alterar aqui, ou você pode deixar esse tamanho padrão, ok? Vou deixar 255 mesmo. Ele pergunta se esse campo ele pode ser nulo no banco de dados, né? Se ele vai ser null ou not null. Eu vou deixar o padrão também que é não, né? Não faz sentido a gente salvar um usuário no banco de dados que não tenha nome. E ele termina aqui, ó. Então foi atualizada a entidade, tá? Ele pergunta se a gente quer adicionar uma nova propriedade. Só se você dar um enter aqui, ele já sai e já encerra aqui essa tarefa, tá? Se a gente descer aqui novamente e vier aqui, a gente vai ver que agora nós temos, ó, vamos ver, ID, e-mail, roles, password, e agora sim a gente tem aqui o private nome, e inclusive a gente vai ter aqui os campos, ó, no último, a gente vai ter aqui, ó, o get nome e o set nome, tá? Então agora a nossa classe está feita. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar a migração para poder efetivamente criar essa tabela lá no banco de dados. A gente criou aqui as entidades, as classes, beleza, mas no banco de dados a gente ainda não tem essa tabela efetivamente criada, tá? Então a gente vai executar esse comando aqui que ele sugere, ó, php bin console make migration. Então, ó, que eu fiz aqui, ó. Beleza, agora sim, php bin console make migration. Beleza, ele mostra aqui onde o arquivo foi criado, tá? Migration, version 2022, tá na PHP. E agora ele dá a sugestão para executar essa migração. Ó, php bin console, doctrine migrations migrate. É esse comando aqui que vai pegar o código que foi gerado aqui dentro desse arquivo, vai lá no meu banco de dados e vai efetivamente criar a minha tabela fisicamente, a minha tabela usuário, tá? Então, php bin console doctrine migrations migrate. A gente fala aqui, né, questão de segurança, você pode perder dados, isso vai resultar na alterações no seu esquema e tal. Se você realmente quer continuar assim, beleza, ele mostra aqui, ó, que uma migration foi executada, uma SQL query foi executada, que é justamente só a create table usuário, tá? Depois que eu fiz isso, ó, posso baixar aqui o meu console, voltar aqui do meu navegador, vou atualizar aqui e vocês vão ver que foi criada aqui a tabela de usuário, tá? Clicar em cima dela, vocês vão ver que tem aqui, ó, ID, e-mail, roles, password e nome, justamente os campos que a gente criou lá na nossa entidade usuário, tá? Muito bem, voltamos aqui no nosso VS Code, tá? O próximo passo agora é a gente verificar, né, a gente fazer algumas análises aqui num código que foi gerado, tá? Que o próprio Symfony cria pra gente. Então vocês vão vir aqui, ó, config e vão abrir o arquivo, aliás, ó, dentro de packages a gente vai abrir o security YAML, esse arquivo aqui, tá? Dentro desse arquivo, deixa eu só baixar aqui um pouquinho o terminal. Dentro desse arquivo a gente vai ver aqui o app user provider, tá? Ó, ele criou esse provider aqui para mim, tá vendo? Então eu tô definindo a configuração aqui do meu provider de usuários, tá? Então ele coloca aqui, ó, que a entidade responsável vai ser a app entity usuário, que é essa entidade, essa classe que a gente acabou de criar, e a propriedade única e-mail, assim como a gente definiu lá na hora de fazer a criação da nossa classe usuário. A gente definiu que o e-mail seria aquele campo único, né? Então eu não vou poder ter mais de um usuário com o mesmo e-mail. Beleza? Muito bem. Além disso, a gente vai conferir aqui o password hasher. Ó, vamos ver se a gente consegue encontrar ele aqui, ó. Então tem aqui, ó, security, password hasher, tá? E aí ele já define aqui, ó, um algoritmo padrão, tá? O próprio Symfony ele já faz essa configuração para a gente. Definindo qual hash ele vai utilizar para criptografar as senhas que a gente for definir para os usuários, né? Sempre que a gente for cadastrar um novo usuário no banco de dados, tá? Então ele já faz, né? A gente utilizando a linha de comando lá para criar os arquivos, o próprio Symfony ele já vem nesse security YAML aqui e já vai criando essas configurações, tá? Tanto para o usuário quanto para senha desse usuário, beleza?
Muito bem. O próximo passo agora vai ser a gente criar o formulário de cadastro do usuário, ou seja, é aquele formulário onde o usuário vai criar uma nova conta para ele poder acessar o sistema, né? Acessar a área restrita aqui da nossa aplicação, tá? Então eu vou novamente, ó, levantar aqui o terminal, tá? Para a gente executar alguns comandos. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou executar o comando, ó, php bin console make registration form, tá? Então, o próprio Symfony aqui, ele tem uma tarefa aqui, né, dentro dessa linha de comando, que ele já cria para a gente esse formulário de registro, tá? Ele já cria lá o controller, a view, tudo, e já deixa praticamente o formulário pronto para a gente já poder utilizar, tá? Então, eu vou executar aqui. Criando novo o registro do formulário, tá? Ele pergunta se eu quero adicionar uma Unique Entity Validation para o usuário class, para evitar que contas duplicadas sejam criadas, beleza, vou deixar o yes, tá? Ele pergunta se eu quero enviar um e-mail de verificação para cada usuário que se registrar, tá? No caso aqui, eu estou trabalhando num ambiente local, tá? Então, eu não tenho aqui um serviço de e-mail devidamente configurado. Caso você vá fazer o deploy da sua aplicação, né, numa hospedagem, tudo, você pode deixar essa opção marcada como yes, tá? Ou seja, quando o usuário se cadastrar, a própria aplicação envia um e-mail para ele, né, nesse e-mail que ele informou, e aí lá vai ter o link para ele poder ativar a conta dele aqui no sistema, tá? No nosso caso aqui a gente vai deixar no, porque eu estou trabalhando localmente, tá? E não vai ter como ele fazer o envio desse e-mail para mim. Vou deixar o no. Ele pergunta aqui, ó, você quer autenticar o usuário automaticamente depois que ele se registrar? Eu também vou colocar não, tá? Eu vou deixar ele se registrar e depois que ele se registrar, ele vai ter que ir no formulário de login para se autenticar, tá? Essa autenticação não vai ser feita de forma automática. Então, vou colocar no. Ele pergunta aqui, ó, qual rota, né, o usuário vai ser redirecionado após o registro, tá? Então, vamos colocar aqui, a gente tinha que ter uma página de sucesso, tá? Enfim, vamos colocar aqui a página, mas se bem que eu não tenho a página de login ainda. Vamos ver se eu colocar login aqui, ele entende. O valor login é inválido. Vamos colocar hello, que é esse nosso controller meio default aqui, beleza? Depois, se for o caso, a gente altera. Então, hello, beleza. Ó, então ele atualizou aqui a classe de usuário e ele criou para mim, ó, um form de registro, o controller e a view, tá? Então ele criou aqui para mim. Vamos dar uma olhada nesses arquivos que foram criados, ó. Vou baixar aqui e vou vir aqui, ó, em source, controller, e vou abrir aqui o registration controller, tá? Registration controller, e ele criou aqui o método register, que aí aqui dentro ele tem o código, tá? Que vai fazer a criação do usuário, já vai inserir, né? Vejam que ele utiliza aqui o Entity Manager para poder inserir esse usuário e tudo mais dentro do banco de dados, tá? Além disso, ele criou a view, aliás, ele criou o formulário. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada nesse formulário, ó. Então ele cria aqui o e-mail, os termos, né? Aquela checkbox, você aceita os termos você leu e aceita os termos de adesão, enfim. E ele coloca aqui também o password, tá? Uma coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é já definir também o nome. Ó, aqui dentro do builder, a gente vai colocar aqui, ó, add, e vamos colocar também o campo nome, que é aquele campo que a gente adicionou manualmente depois dentro da nossa classe de usuário, tá? Então vamos adicionar aqui o add nome, beleza, o resto aqui do formulário já está pronto, podemos fechar. E agora eu vou vir aqui na minha view, ó, templates, registration, register. Ele colocou aqui o formulário, tá? Vejam que ele já criou aqui. E-mail, password, os termos, tá? Só ficou faltando o nome, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar essa linha do e-mail e vou colocar aqui
E aí ele já puxa o registration form e a gente coloca aqui o nome, que é aquele campo que a gente acabou de adicionar lá no formulário, tá? Beleza? Aqui embaixo, ó, o class btn, eu vou colocar aqui um btn primary, só para ele ficar azulzinho, né? Lembrando que a gente está utilizando o Bootstrap, certo? Feito isso, a gente pode executar essa... Deixa eu abrir o controller aqui de novo. A gente pode executar esse formulário, tá? Então, vamos executar ele. Ó, ele é o /register. Então, eu volto aqui. Vou executar aqui, ó, localhost 8000, register. Ó, vejam que ele mostra aqui o formulário, tá? A gente pode alterar aqui, né? Ó, ao invés de register, criar uma nova conta. Fica melhor, tá? Criar uma nova conta, beleza? Vejam que aqui em cima está aparecendo categorias e produtos, né? Obviamente, depois isso aqui só vai aparecer quando o usuário estiver devidamente autenticado dentro do sistema, tá? Por enquanto, a gente vai deixar aqui, depois eu mostro para vocês como que a gente vai tirar isso na hora que a gente for fazer a autenticação, né? Quando a gente for deixar as páginas restritas, né? Ou seja, exigir que o usuário seja autenticado para poder acessar aquele conteúdo, tá? Aqui tudo funcionando, nome, e-mail, password, tá? Botão de registro, tá? Beleza. Vamos voltar aqui no nosso terminal e a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar agora o nosso formulário de login. A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui, ó, php bin console make controller login. Opa, escrevi errado aqui, ó, bin console. Ó, beleza? Criou aqui para mim então o controller login, criou para mim o template login também, tá? Beleza. Vamos baixar aqui, vamos voltar aqui, ó, no login controller. Vejam que ele já criou aqui o método index, tá? E o que eu vou fazer? Ó, eu vou definir aqui a ação de autenticação dentro do nosso sistema, tá? Por que eu estou criando esse login aqui antes de criar o usuário, tá? Porque quando o usuário for criado, a gente vai redirecionar ele para a tela de login. Então, eu já vou deixar pronto aqui para que ele possa fazer a autenticação, tá? Beleza, ó, dentro do método index aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai injetar aqui, ó, um só, né? Uma dependência aqui, tá? Uma classe, um objeto para ser utilizado, que vai ser o authentication utils. Authentication utils, vou chamar ela de auth utils, tá? Esse objeto aqui, tá? É um objeto que pode ser usado para poder pegar algumas informações, tá? Da autenticação que o usuário que ele acabou de fazer, tá? Então ele vai no formulário, preenche lá o usuário e senha, que ele clica no login, no entrar, e aí esse objeto aqui ele tem informações sobre essa autenticação que ele tentou fazer, tá? E aí aqui dentro eu vou pegar aqui algumas informações, por exemplo, ó, pegar o erro do login, caso exista, obviamente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, erro vai ser igual a auth-utils, e aí eu chamo aqui o método getLastAuthentication error. Ele pega o último erro, tá? E a gente pode também pegar o usuário que ele tentou fazer o login, tá? Só um exemplo, ó, por exemplo, pegar o último usuário, aliás, o último e-mail, né, informado pelo usuário. A last username vai ser igual a auth-utils get last username. Opa, get last username. Beleza? E aí a gente pode passar essas informações aqui, ó, no próprio render da view, tá? Aqui a gente não precisa passar o controller name, obviamente, então eu vou apagar e vou passar aqui, ó, o erro, aí eu passo a variável erro e o last username
eu passo aqui a minha variável last username, tá? Você deve estar se perguntando, mas eu não preciso criar aqui o if else para ver se o cara digitou, fazer a consulta no banco para ver se o usuário e senha estão corretos e tudo mais. Não precisa fazer isso porque o próprio Symfony, antes de executar aqui esse controller, ele já vai fazer isso, tá? Então, se você digitou lá no formulário de login o usuário e senha e submeteu, né, fez um request com as informações lá, o próprio Symfony vai pegar aquelas informações e vai validar se aquele usuário é válido ou se ele não é válido, tá? Então, beleza, ó, salvei aqui o meu login controller, eu vou abrir agora o meu login view, né, o meu template aqui, ó. Então, em templates, login, abro aqui o index, tá? Ele já veio aqui com com código pré-definido, tá? Obviamente a gente vai apagar isso aqui, ó, dentro do bloco do body, então a gente apaga aqui, tem aqui. Beleza? Dentro do bloco do body, então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o formulário de login, tá? Então, vamos criar aqui, ó, div class row, vou fechar aqui para não me esquecer. Aqui eu vou criar um div class, vou colocar aqui um col4, né, 4 colunas, pulando 4. Beleza, fechar aqui a div também. Vou criar aqui um H1 e vou colocar aqui, ó, formulário de login. Beleza? Agora a gente vai colocar aqui em cima o erro caso ele exista, tá? Então, ó, vejam que a gente está passando aqui essa variável erro, tá? Então a gente vai verificar justamente ela. Coloco aqui o sintaxe do twig e coloco, ó, se o erro. Aqui eu vou fechar para não me esquecer. End if. E aqui dentro eu coloco uma div. E vou colocar aqui, ó, erro.messageKey. Então, beleza, ele vai inserir aqui a mensagem de erro que vai ser aqui, ó, vai ser retornada por esse método e que a gente está passando aqui para view através desse erro aqui, tá? Então, beleza, tá? Então, quando tem o erro, ele dá o display no erro e agora aqui a gente vai fazer o formulário, ó. Então, form action, a gente vai pegar aqui o path login, ó, path. Aí a gente está pegando aqui pelo nome da rota, ó. Tá? A notation aqui definindo o nome da rota. Então aqui o path, e aí a gente coloca aqui, ó, login. E obviamente vai ser do método post. Fechando aqui o formulário para não esquecer. Aqui a gente pode colocar um input type hidden, né, aquele campo oculto, para definir qual vai ser, tipo, ele fez o login, para onde ele tem que ser redirecionado depois que ele fez o login, tá? Então aqui a gente vai colocar o name underline target path, tá? E aí o value vai ser igual a gente pode jogar ele pro controller de produtos, tá? Pode ser que é o barra produto. Então vamos colocar aqui, ó, barra produto. Beleza? E agora a gente vai colocar aqui, ó, label, dá um espaço aqui, ó, label for username class form label, campo e-mail e o input dele, tá? Input type text class form control id username name igual underline username. Ó, deixa eu diminuir aqui só para caber. E aqui o value vai ser igual a aquele get
aliás, aquele last username que a gente colocou aqui, tá? Então aqui vai ser o, aqui vai ser o last username. Last username. Beleza? Fecho aqui o campo. E agora eu vou copiar isso aqui para ficar mais fácil, tá? Então copiei, jogo aqui. E a gente cria aqui o campo do password, né? Então label for password. Aqui ó, a gente fala que é o senha. Input type password. O ID vai ser password também. E o name vai ser underline password. Beleza? E obviamente aqui a senha a gente não vai pôr um valor padrão, né? Então vamos apagar isso aqui e vai ficar dessa forma, tá? E aí para finalizar a gente coloca o botão de submit. Então, button type submit. Definir uma classe aqui para ele ficar bonitinho, né? btn primary. E aí aqui pode ser entrar, login, sei lá, vamos colocar entrar. E fecha o barra button. Beleza? Então aqui está criado o nosso formulário de login, tá? Ó, até esse bloco do título aqui também eu vou colocar assim, ó, entrar, só. Beleza? Vamos ver como ficou, tá? Salvei. Ó, volto aqui, ao invés de register, a gente vai em login. Então tá aqui, ó, ele já vem com um usuário pré-definido, tá? Então digita o e-mail, digita a senha, clicou no entrar. Beleza? Vamos voltar aqui no register. Agora a gente vai... vamos ver aqui. Talvez dentro do arquivo de... aquele packages... security. Vamos ver se a gente consegue alterar aquela rota para quando o usuário é salvo, né? Que ele está indo para o reload. Talvez no controller. Vamos ver controller registration. Ah, é aqui, ó. Return this redirect to root hello. A gente vai alterar, vai colocar ele lá pro login, tá? Então é só mudar aqui, ó. Ao invés de hello, a gente vai enviar ele lá pro login, tá? Beleza? Um detalhe importante é que a gente precisa criar aqui pelo menos um role para esse usuário lá no nosso banco de dados, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui dentro desse if form is submitted, tá? E end form is valid, o que a gente vai fazer? A gente vai definir um role aqui para ele, tá? Então a gente vai colocar assim, ó, antes de salvar, tá? Para que ele seja salvo lá no banco de dados. A gente vai colocar aqui, ó, user set rows, e aí aqui a gente tem que passar um array, tá? Então vamos definir aqui, ó, o padrão vai ser role, vamos supor que é admin ou user, sei lá, role user, tá? O padrão que o Symfony pede para você seguir é justamente colocar um role, underline, e aí você coloca o perfil que você vai ter. Então pode ser role user, role admin, role guest, né? Se for um visitante, sei lá. Você pode definir, e aí como é um array, você pode definir inclusive vários perfis para um determinado usuário, tá? No caso aqui a gente vai ter só um, que vai ser só esse role e user mesmo, beleza? Ok, então salvei esse arquivo, agora eu acho que está tudo certo, tá? A gente vai voltar lá no formulário de registro, ó, vamos voltar aqui no formulário de registro e vamos criar uma conta nova aqui, tá? Então vamos lá, vou criar uma conta para mim mesmo, Rafael, e-mail rafael@rafaelwendel.com, e eu vou definir uma senha aqui, tá? Beleza, vou clicar em Agree Terms aqui e vou clicar no Register. Ó, vejam que ele salvou, me retornou aqui para o formulário de login, tá? E se eu vier aqui no meu localhost e atualizar, vocês vão ver que ele criou aqui, ó, usuário 1, o meu e-mail, o meu perfil, role user, o meu password é totalmente criptografado e o meu nome aqui, Rafael, tá? Beleza. Agora eu estou aqui dentro do meu formulário, dentro do formulário de login, eu já conseguiria fazer o login no sistema, tá? Só que antes de fazer o login, o que a gente vai definir aqui agora, tá? A gente vai definir
que as páginas são restritas, tá? Quais serão as páginas restritas aqui dentro do meu sistema, tá? Então, por exemplo, ó, as páginas de categorias e produtos, ó, vejam que eu consigo acessá-las mesmo não estando logado dentro do sistema. Então, obviamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar essas páginas aqui restritas, somente poderão ser acessadas quando o usuário tiver se autenticado dentro do sistema, tá? Voltando aqui para o login, tá? A gente vai fazer isso então. Então, vamos lá, ó. Voltando aqui. Como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai vir aqui vamos vir dentro do categoria primeiramente, ó. Dentro do categoria, tá? Como que a gente pode fazer? A gente pode utilizar um próprio método, né? A gente pode fazer isso aqui, ó. Restringir a página apenas aos role user. Opa. Então, só quem estiver autenticado como role user consegue acessar essa página. Como que eu faço isso? Ó, this, e aí eu vou chamar o método DNAccessUnlessGranted. E aí aqui dentro eu defino qual perfil o usuário tem que ter para acessar essa página, tá? Por exemplo, ó, role_user. Role_user. Beleza? Então, o que acontece? Eu salvei. O que acontece se eu tentar acessar essa página de categorias agora? Ó, vou vir aqui, ó, categorias. Ó, File Authentication is required to access this resource. Ele está dando um erro, mas eu não quero que ele apareça esse erro aqui, tá? Então, a gente vai definir uma configuração para quando ele tentar acessar uma página que não aceita um usuário que não está autenticado. Então, eu vou voltar aqui no meu painel, no meu VS Code, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o arquivo, aquele arquivo packages security YAML, tá? E lá em firewalls, ó, tenho aqui firewalls, eu tenho aqui, ó, main, tá? E aí eu vou criar aqui agora uma propriedade aqui, ó, chamada form_login, tá? Então form login, e aí para ele eu vou passar aqui, ó, o login path e colocar aqui, ó, login, e vou criar aqui também o check path login, tá? O que acontece quando eu crio esse form login, tá? Você tem que colocar um comentário aqui, ó. Essa config define para onde os usuários não autenticados serão redirecionados. Tá? Então, essa config define para onde os usuários deverão ser redirecionados, né? Os usuários que não estiverem autenticados. Então, a gente vai redirecionar eles para o formulário de login, tá? Colocando essas duas configurações aqui, ó, login path login, check path login. Por que esse login aqui, ó? É o nome da nossa rota, tá vendo? Então tem que ser o nome da rota aqui. Então ele vai redirecionar para esse formulário, beleza? Salvei aqui o meu security, beleza? Se eu voltar aqui, ó, e atualizar, ele me joga aqui para o formulário de login, tá? Então, olha só, vou tentar acessar o categorias, ó. Tentei acessar o categorias, ele não vai, ele volta para cá, certo? Beleza. Essa é uma forma que a gente fez utilizando esse método, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Utilizando esse método, tá? Outra forma que a gente pode fazer é através aqui da annotation. Como que a gente vai fazer isso, ó? A gente vai vir aqui em cima primeiramente e vai colocar aqui uma nova importação, ó. Qual a importação que a gente vai colocar aqui? Use Symfony, aliás, Sensio Bundle Framework Extra Bundle Configuration is granted, tá? Is granted. E aí a gente cria uma nova propriedade aqui na anotação, ó. A gente vai colocar aqui, ó, arroba is granted e vai colocar aqui que ele precisa ser um role user. Beleza? Aí o que a gente faz? A gente pega isso aqui
e joga para todos os métodos aqui. Pro adicionar, pro editar e pro excluir. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o produto. Então eu vou copiar esse cara aqui, esse use, lá dentro de produto. Eu colo ele aqui, beleza? E eu coloco a annotation também para todos os métodos. Deixa eu copiar inclusive esse asterisco aqui. Ó, então aqui no produto a gente vai tem que estar logado. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Beleza. Tá? Então agora, ó, se eu tentar acessar aqui, ó, produtos, não vai me redirecionar para o formulário de login. Se eu colocar, ó, produtos, produto adicionar, mesma coisa. Então eu não consigo acessar nenhuma página se eu não estiver logado, tá? Beleza. O que vamos fazer agora? A gente vai tirar esse menu daqui, né? Não faz sentido o cara estar no formulário de login e ver os links que o sistema oferece. Então esses links aqui, ó, eles só vão aparecer se o usuário estiver logado, tá? Então a gente volta aqui e a gente abre o nosso, ó, eu vou vir aqui, ó, em templates base.html.twig. Ó, vejam que aqui que aparece o menu, tá? Beleza, como que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui uma estrutura condicional, tá? Então aqui, ó, dentro antes desse div class navbar aqui, vou colocar um if aqui do twig, ó. Então eu vou colocar assim, ó, se is granted, e aí eu coloco aqui o role user, né, que é o que a gente está utilizando, ó, role user. Então se ele tiver com essa permissão, ele mostra esse menu, tá? Se não, a gente fecha o if aqui embaixo, ó. And if, certo? Salvei, beleza, voltei aqui, ó, vou atualizar essa página, vejam que ele não aparece mais. Então ele só vai aparecer quando eu estiver logado no sistema, beleza? Muito bem, vou logar então, tá? Vou colocar aqui aquele e-mail e senha que eu acabei de criar, rafael@rafaelwendel.com, tá? Vou colocar uma senha errada aqui, ó, só pra gente ver o que vai acontecer. Cliquei em entrar, ó, credenciais inválidas, tá? Agora sim, ó, senha correta. Cliquei no entrar. Opa, ele deu um erro aqui, ó. Eu tô logado, mas por algum motivo ele me redirecionou aqui para a página de login, tá? Vamos ver o que eu fiz de errado aqui, ó, dentro do login controller. Aliás, dentro do login controller mesmo, né? Fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu só ver se eu tô conseguindo acessar essas páginas internas aqui. Tá normal, ó, tô conseguindo acessar porque eu tô logado, tá? Provavelmente naquele target path eu coloquei alguma coisa errada. Vamos voltar aqui no templates, login, ó, target path, barra produto. Produto, eu deveria ser redirecionado para cá, não sei porque não tá indo, underline target path, que é a configuração que eu coloquei aqui. Só verificar se ele está aparecendo aqui. Está aparecendo. Ah, agora foi. Agora foi. Não sei, acho que eu não tinha atualizado lá a página, alguma coisa assim, tá? Mas a princípio agora está indo, tá? Então veja que está aparecendo aqui, tá? A gente está logado, a gente consegue acessar, tá? Falta a parte do logout agora, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Para fazer o logout é bem mais simples. Vocês entram aqui no Security YAML, tá? Vem novamente aqui em Firewalls Main, tá? E aí a gente coloca mais uma propriedade aqui que é o logout, tá? Aliás, app logout. Não, aqui logout e depois o app logout é lá no arquivo de rotas. Então aqui é o logout. E eu coloco aqui o path app underline logout e o target
o target vai ser... Quando ele fizer logout, a gente joga ele novamente para a página de login, né? Vou colocar um comentário aqui, ó. Redireciona para onde quando fizer o logout. Então, ele redireciona para o login, tá? Beleza, salvei. E agora eu vou no meu arquivo de rotas. Ó, config routes. E vou definir uma rota aqui. Essa rota então vai ser o app logout. Ó, da mesma forma que eu criei aqui, ó. App logout. 2 pontos. E aí a gente vai colocar aqui, ó. O path dele vai ser o /logout. E o método vai ser o get. Beleza? Agora é só eu criar esse link logout aqui em algum lugar dentro da minha área autenticada, tá? Então, por exemplo, ó, eu posso voltar aqui no meu base HTML, assim como eu já tenho aqui, ó, categorias e produtos, eu crio o link de logout. Ó, copiei aqui, coloco aqui um path para o app logout, e aí eu coloco aqui, ó, sair. Beleza? Eu vou voltar aqui, ó, e atualizar. Ele coloca aqui, ó, sair, tá? Se eu clicar aqui em sair, ele volta para a página de login. Se eu tentar acessar as páginas restritas, como por exemplo produto, ele não vai, tá? Eu vou precisar fazer o login aqui novamente. Beleza? Agora o redirecionamento está funcionando, tá? E agora tem aqui, ó, categorias, produtos, se eu quiser sair, tá? Outra coisa também que a gente pode mostrar qual é o usuário que está logado, tá? Vou fazer de uma forma bem simples aqui, só para vocês verem como que dá para poder fazer isso, ó. Vamos ver aqui dentro desse div class container mesmo, ó, a gente pode colocar aqui um if, né, para ver se o cara tá logado. Da mesma forma que a gente colocou em cima aqui, ó. Vou até copiar essa linha. Opa. Ó, agora sim. Então, se ele está autenticado, ele vai mostrar isso aqui, ó. O que a gente pode mostrar? A gente pode colocar aqui, ó, um spam, usuário, 2 pontos, e aí a gente coloca o nome do usuário. Como que a gente faz para colocar o nome do usuário? Ó, o próprio Twig já dá uma app.user. O que a gente quer mostrar? Se você quer mostrar o nome do usuário, você coloca nome. Se quer mostrar o e-mail do usuário, coloca e-mail. Se você tem uma outra informação, você coloca uma outra informação, tá? No caso aqui eu vou colocar nome. Ó, nome, tá? Volto aqui, ó, atualizei. Ele mostra que o usuário logado é o Rafael, tá? Se eu quisesse alterar e mostrar o e-mail, ó, e-mail, salvei. Ele mostra aqui, ó, o e-mail do usuário que está autenticado, tá? Obviamente eu coloquei assim, ficou bem feio aqui no lugar, poderia ser inclusive aqui nessa barra, aqui do lado direito, enfim. Mas é só para vocês verem como que dá para fazer isso aí de uma forma bem tranquila também, ok? Bom, então nessa videoaula a gente viu como criar a classe para gerenciar usuários no banco de dados aqui da nossa aplicação. A gente viu como criar o formulário de login. A gente viu como fazer a restrição das páginas aqui, né? Definir que a página só pode ser acessada se um determinado perfil de usuário estiver autenticado, tá? E a gente fez, por último, a parte do logout para poder sair do sistema e limpar a sessão, tá? Esse vídeo acabou ficando um pouco extenso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só deixar o seu comentário. E a gente se vê na próxima. Até mais.